Sabe, quando a gente fala de dívida, é muito fácil se perder naquele mundo de taxas de juros, né? Mas e se eu te disser que existe um único número que mostra o custo real de todo o endividamento no país? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Pois é, essa é uma sensação que muita gente tem. A taxa que o banco anuncia para um empréstimo novo parece uma coisa, mas na hora de pagar as contas, o peso de todas as dívidas juntas no orçamento parece bem maior. Por que será que existe essa diferença? Então, a resposta para isso está no indicador que nem todo mundo conhece, mas que funciona, olha só, como um termômetro super preciso da saúde financeira das famílias. E é ele que a gente vai desvendar agora. Esse indicador se chama ICC, e ele é a peça-chave para a gente entender de verdade qual é o custo médio real de todas as dívidas que os brasileiros estão carregando neste exato momento. E olha, não é um número tirado do nada, não. O ICC é calculado e divulgado oficialmente pelo Banco Central do Brasil. Ou seja, é a medição oficial mesmo, aquela referência que mostra o filme completo do endividamento no país. Tá, mas o que ele mede exatamente? O ICC, que é a sigla para Indicador de Custo do Crédito, é a média de juros de tudo que já foi contratado e que ainda não terminou de ser pago. A palavra mais importante aqui é estoque. Ele não olha só para a oferta de crédito de hoje, mas para a realidade de tudo que já está na praça. E é aqui que a gente entende a grande sacada. A taxa de juros que a gente vê anunciada por aí é a oferta, sabe? É o convite para uma nova dívida. Já o ICC é a realidade. É o custo médio de tudo que já existe, misturando os contratos mais novos com os mais antigos. E quando a gente fala de tudo, é tudo mesmo, tá? Entra nessa conta o financiamento do carro, o crédito imobiliário, aquele empréstimo pessoal, a fatura do cartão que foi parcelada, o cheque especial, enfim, tudo isso é somado para formar essa única média nacional. Beleza, agora que a gente já entendeu o conceito, vamos dar uma olhada na evolução desses números. Afinal, como é que esse custo mudou com o passar do tempo? Vamos começar nossa viagem em dezembro de 2020. Naquele momento, o ICC estava em 21,25% ao ano. Foi um dos períodos em que o custo médio para manter as dívidas no Brasil esteve mais baixo. Agora, vamos pular para junho de 2024. O cenário já é bem diferente. O mesmo indicador saltou para 26,88%. É um aumento bem expressivo, né? Mostra na prática como o peso das dívidas ficou bem maior para as famílias num tempo relativamente curto. E essa subida não foi do dia para a noite, viu? O que essa linha do tempo mostra para a gente é uma tendência clara. A partir daquele ponto mais baixo lá em 2020, o ICC começou uma subida constante, que foi encarecendo o crédito no país ano após ano. Tá bom, mas como é que um número desses, lá da economia, vira um problema real no orçamento das famílias? Vamos conectar esses pontos. A lógica é bem direta, na verdade. Se o custo médio de todas as dívidas do país está subindo, isso significa que, na média, as parcelas mensais estão comendo uma fatia cada vez maior da renda das pessoas. É como se fosse um efeito dominó, sabe? O indicador nacional sobe, com isso as dívidas de cada um ficam mais caras e lá na ponta o orçamento da família fica mais apertado. Começa na macroeconomia e termina na conta do supermercado. O que a gente tira disso tudo é que o ICC é mais do que só uma estatística. Ele pode ser usado como uma ferramenta para a gente ter mais consciência sobre o cenário financeiro geral do país. No final das contas, o ICC responde de forma muito simples a uma pergunta bem poderosa. Afinal, quanto custa, em média, manter todas as dívidas que os brasileiros têm ativas com os bancos? Exato! O ICC é essa fotografia. É um retrato que ajuda a gente a entender a tendência geral do custo do crédito e o peso que isso tudo representa para a sociedade. E com essa informação toda em mãos, fica uma reflexão importante, né? Sabendo que existe uma tendência de alta no custo médio das dívidas, como o cenário financeiro das famílias é impactado? E que tipo de gestão financeira se torna mais importante a partir de agora? É uma questão fundamental para se pensar.